Bom, se eu não me engano, São Leão Magno. São Leão Magno ele foi o primeiro, né, que levou o título, mas ainda era o comecinho da cristandade. Roma estava ruindo, né, estava assim, politicamente falando, estava corrupta, podre e tal, e os bárbaros vinham invadindo Roma, né. E o líder desses bárbaros, você já ouviu falar de Átila? Ele falar Átila, né? Ele era assim bem cruel mesmo, ia entrando e devastando, e matando, e cortando, e ia, né? E aí ele, quando chegou lá no tribunal de Roma, não tinha exército para defender Roma. E ele ia, pelo que ele ia entrar em Roma, ele também ia destruir o Papa, né? Aí São Leão Magno foi lá de frente dos portões de Roma, estava lá todo o exército dos bárbaros, né, do rei Uno, do Átila, né? E falou assim, ó, aqui você não vai entrar porque aqui é território de Cristo. Ele disse, eu vou entrar assim e vou passar fio de espada que ele não se render. Ele disse, não, aqui você não vai porque aqui está protegido, não foi Jesus Cristo. Aí quando o Átila, eu não lembro se ele desceu do cavalo, não diz no desce do cavalo. Quando o Átila tirou a espada assim para cortar a cabeça do São Leão Magno, né? Ele se estremeceu todo assim, né? E voltou a espada de volta e voltou para o exército dele e bateu em retirada. E aí todo mundo ficou sem entender o que aconteceu, né? Aí ele contou depois mais pra frente na história, ficou sabendo que quando ele pensou em cortar a cabeça do Leão Magno, né? Ele viu São Pedro e São Paulo do lado, né? E São Paulo com a espada. Nossa, você vier, né? Aí quando ele viu descer do céu, os dois apóstolos, Pedro e Paulo, e ficar um de cada lado do Papa, os católicos não viram isso. Mas os hunos, que era a tribo que estava invadindo, né? E o Átila viram e ficaram apavorados, né? Porque o olhar de São Pedro, segundo o Átila, ele nunca sentiu medo na vida. Foi a primeira vez que sentiu medo na vida, o Átila, foi quando o olhar de São Pedro olhou bem nos olhos dele, que se estremeceu todo, né? E aí, aquilo que os exércitos romanos não conseguiram parar, apenas um homem com um cajado na mão, né? Disse aqui que você não vai entrar. E Deus colocou então essa proteção e afugentou o maior inimigo de Roma, né? O rei dos hunos e dos bárbaros, né? E os hunos eram tão bárbaros, viu? Que eles não desciam do cavalo para nada, viu? Quando eu digo nada, é nada mesmo. Eles matavam o servo, sabe o que é o servo, né? Do cavalo mesmo eles cortavam, limpavam, colocavam entre a sela e o cavalo, para durante a cavalgada aquele assando com o sal do cavalo e temperado com o sangue do inimigo. Esse era os hunos. Acho que já entendeu, né? E as outras cores também, não saía do cavalo não. Era assim, até dormir em carro doía, né? Quando estava então, imagina como ficava aqui. Aí tirava daqui e comia, né? Entendeu? Bárbaro mesmo, né? Barbaridade. Mas depois passou uns anos, os bárbaros voltaram de novo, né? Que foi invadido, aí sim invadiram Roma, né? E aí com a destruição de Roma, Nossa Senhora, ela conversou com um homem que tinha se retirado de Roma e estava enojado com a vida da nobreza romana, de podridão, de promiscuidade, né? Todo mundo sabe que é promiscuidade, né? Moral, né? Ele foi viver sozinho na montanha. Aí quando ele desceu para a missa, ele comungou. Aí tinha uma imagem de uns 70 centímetros assim, uma capela pequena, inclusive. Ele se ajoelhou e foi fazer ação de graças, né? Sabe o que é ação de graças, né? Quando a gente comunga, a gente faz ação de graças, né? E aí ele foi fazer ação de graças e aí a imagem de Nossa Senhora, para ele, tomou vida. Ele falou assim, olha, eu não quero que você fique mais morando sozinho numa gruta. Você vai fundar monastérios para reeducar esse povo que está chegando. E ela abriu as mãos e apareceu ele disse que viu um globo de luz, aonde ele entendeu toda a ordem do universo, né? E aí entendeu como deveria ser organizado a vida do ser humano, né? E ele criou até um lema, né? Orat et labore. Alguém já viu isso? Já descobriram quem é esse monge? Quem é? São Bento, né? Então São Bento foi convocado por Nossa Senhora a reeducar os bárbaros. Por isso que São Bento tinha que se vestir bem, se arrumar bem, colocar a mesa tem que ser, né, bem composta, bem arrumada, né? E eu acho que o Papa Leão ele já pegou o que nós temos que fazer de novo, porque o pessoal está bárbaro de novo. Então nós temos que mostrar que a igreja também tem coisas bonitas, né? Produz coisas bonitas, coisas lindas, né? E não aquela visão muito assim, não é nem visão, é pior do que visão medíocre, aquela visão que a gente chama de
como é que fala aquela palavra? Miserabilista. Miserabilista, assim, a cachapada, a igreja fica cachapada, suja, fica assim, aí as pessoas confundem isso com humildade, né? As vestimentas internas do Papa e tal vão ter que ser humildes, mas aquele que ele vai apresentar para Deus tem que ser com grandiosidade, porque para nos lembrar que nós temos que trabalhar para o céu, né? E o céu não é medíocre, o céu é a grandeza, né? Deus deu a grandeza, né? A grandeza das coisas celestiais, das coisas bonitas, né? Você vai ter coisas assim tão maravilhosas que São Paulo, que viu o céu, disse: olha, aquele que Deus preparou para os seus eleitos, não tem nem palavras para descrever, tão bonito que é. Não existe nada nessa terra que a gente possa comparar, nem ouro, nem pedra preciosa. Por isso vale a pena lutar pelo céu. Bonito, né?